Olá, olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E começando esse ano maravilhoso, eu espero de verdade que o meu ano, seu ano, seja glorioso, porque é a gente que faz. Se a gente esperar alguém fazer pra gente, pode ser que não aconteça, né? Então, eu tô te desejando você bom dia ou boa noite, um feliz ano novo, que esse 2025 seja o melhor da sua vida, de verdade, que você se alegre com a vitória dos outros, como você se alegra com as suas vitórias. Eu, pelo menos, me alegro muito com a vitória dos outros, as conquistas dos outros me deixam muito alegre, porque a gente sabe que tem uma caminhada grande atrás daquilo, né? Não é aquela coisa, ele é tão sortudo de mão beijada. Ninguém sabe como foi a caminhada, o esforço, o empenho, né? A vontade e a mentalização, a imaginação, os nossos sonhos contam demais nas nossas realizações. Muita gente tentou convencer a gente que era o contrário, né? Mas, na verdade, como Einstein dizia, a imaginação é 90% dessa história. Então, comece a criar o que você quer. Comece a imaginar aquilo como se já tivesse acontecido. Vivencie aquela história. A gente pode inventar uma história. Sabe aquela história que a gente de tanto mentir aquilo vira verdade? Mas não é uma mentira, é uma realidade. Que você quer criar porque o nosso cérebro não sabe a diferença. O cérebro da gente não sabe a diferença. É a história do limão que eu sempre conto para vocês, né? Se você imaginar que você está mordendo um limão, a sua boca vai encher de água. É assim que funciona. Ele não sabe que você está mordendo o limão. Ele acha que mordeu. Então, ele manda um neurotransmissor que como você começa a salivar. Simples assim. Então, cria aquela história. E por que eu estou falando isso nesse começo de ano? É muito, mas é muito. Gente, vocês não têm noção a importância que tem na tua vida e de todas as pessoas que te cercam. É uma importância assim. 90% da tua vida depende da tua imaginação e de quanto você está pondo foco naquilo que você quer. O que você não tem, você já sabe, né? Você não precisa falar de novo. Esquece e começa a pegar aquela situação e imaginar aquilo resolvido, aquilo criado, aquilo acontecido, mas se vê dentro da cena, cria uma cena. Ah, eu vou tentar lembrar do nome do escultor que ele fala, como é que você conseguia esculpir essas peças tão grandes? Ela já estava pronta da minha cabeça, só foi tirando os excessos de pedra. E é isso mesmo, começa a criar. Esquece o não quero, não quero, não. O que você quer. Isso é importante porque quando você começa a fazer essas mentalizações, essas visualizações, os seus sonhos, tudo que está à tua volta fica impregnado e o teu pet também. Ai, gente, é muito interessante como eles conseguem visualizar a nossa mudança de campo. É tão fácil eles fazerem a leitura do nosso campo e eles começam a modular o campo deles também. Eu vi nesse final de ano, gente, a coisa dos fogos, pessoas brigando, gritando, chorando. Então, o que que elas estavam pondo atenção? Presta atenção, você que tem o seu pet com medo de alguma coisa. Você está pondo atenção naquilo que ele está falando, nos sentimentos e emoções? Ou você está pondo atenção ele sem nada? Uhum. Então, toda vez que tem essas movimentações, abaixo isso, eu não quero aquilo, é uma massa de pessoas pondo atenção naquele pior. E a mente de todas vai reagir como? Vou pôr o pior para você, porque é isso que você quer. Nossa mente não sabe a diferença. Não tem bom e ruim aqui dentro. A nossa mente não vê isso, ela vê o que você está pondo força, você está pondo atenção, você está pondo todo o seu poder naquilo. Então, nessa época que todo mundo começa, eu pensei até de fazer, eu vou começar no final desse ano, lá por setembro, um programa, mas você, que já está aqui comigo, aqui no meio da madrugada, você acordou, de verdade, serve também para os teus medos.
Imagina que eu vou mentalizar. A gente não percebe, mas a gente sempre está falando o pior. E a nossa mente está lá olhando você. A cada palavra tem uma vibração. E a nossa mente está captando aquilo dia após dia. Então, se você põe atenção no pior, na doença, no medo, eu tenho medo de tal doença, você vai ter aquela doença. Porque você está informando para a sua mente que é aquilo que você quer. Ai, mas eu falei brincando, você informou. 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 Vai acontecer, vai cocriar? Vai. Então, de verdade, para a gente falar brincando, a gente tem que estar com a cabeça muito organizada, muito assim, high-tech, né? Para de verdade não acontecer isso. Então, quando chega essa época, pode ser época de, sei lá, de futebol, a época do carnaval. Ai, meu pet já vai ter medo. Vai ter medo. Você está informando, de repente ele não tem medo, mas você está informando. Como que eu sei disso, gente? Eu sempre falo que o meu laboratório está lá em casa, no meu quintal, né? Então, claro que eu atraio para mim, como você também atrai, os pets que são afins de você, da sua ressonância, da sua frequência. Gente, não existe acaso. Eu estava passando na rua e eu encontrei um cachorrinho. Qual a sua frequência, qual a sua carência, que só você encontra os coitados. Mas alguém tem que fazer. Claro que tem, nós somos muito gratos alguém cuidar. Mas começa a ver em você o que aquilo está te causando. O que aquilo... Como é que você atraiu um pobre coitado ou, de repente, atrai uma coisa maravilhosa? Não quer dizer que a gente está pensando 100% do tempo. Um troço estranho, né? Então, isso tudo vai contar no teu depois. O teu depois pode ser uma hora, pode ser um mês, pode ser um ano, mas vai acontecer. Então, tudo, gente, aprovado pela ciência. Tudo que a gente está vivendo, que teus pets estão vivendo, que os teus filhos humanos estão vivendo, é decorrência da tua forma de pensar e sentir. Sim, porque a sua mente está lendo você 24 horas por dia, segundo a segundo. E a mente dos pets também. Eles têm a mesma estrutura, gente. Você acha que o criador ia fazer alguma coisa tão especial? Sim. Tudo depende de sentimentos e emoções, sim. Então, se você trouxe para o seu campo isso, você está vibrando naquilo. Então, o que eu estava falando, lá no quintal de casa, é a minha experiência. Eu comecei a ver, depois que eu me despertei para isso tudo, né, nesses últimos 10 anos, pelo menos, ou mais, o que vem para mim? Vem um cachorro saudável, vem um alegrão, aquele que gosta de liberdade, mas a maioria dos meus pets, para você ver que não é simplesmente só sensações, sentimentos e emoções, manifestam câncer em alguma coisa, em algum órgão, seja no osso, seja na pele, como o Pablo, por exemplo, seja no intestino, manifesta. Lá em casa ninguém tem outra coisa, só tem manifesta. Por quê? Na minha linha genética, no meu DNA, existe essa frequência. Se é herança, se não é. Eu venho trabalhando, gente, pelo menos há 20 anos para desligar esse cromossomo, porque é uma realidade. Eu já tive câncer, a minha irmã partiu de câncer, o meu irmão também trabalha para não voltar ao que ele já teve, primas todas foram, mas a geração da minha mãe morrem de velhos. Eu comecei a pensar, eu falei, o que é isso? Eu fui pesquisar o genoma, gente. É verdade. Só que o genoma é uma frequência, é o seu app, é o seu chip, que você veio com aquele pacote aqui. E esse corpo físico manifesta aquele pacote. Como assim? E o seu também. Então, para você ver que, às vezes, o meu emocional agora, nesse tempo, o meu sensorial está desperto, eu sei o que eu estou vibrando, eu evito de pensar coisas que não sejam as que eu vou criar uma boa realidade, né? Então, eu só quero pensar coisas que eu vou criar, já que eu vou criar minha realidade, eu vou criar um negócio legal. Mas existe uma outra gravação rolando. Então, quando a gente faz a apometria, principalmente a apometria quântica, a gente pode visualizar. Olha que coisa incrível! Como assim? Você pode visualizar aquilo lá.
Então quer dizer que, mesmo eu me esforçando, claro, o esforço da gente no nosso despertar consciencial é isso. Vamos trabalhar para buscar o meu melhor, para acreditar no melhor, e não é um pensamentozinho positivo que faz isso. É o teu esforço de cada vez que vier do teu inconsciente, que a gravação está tudo lá, fora que tem do cromossomo, brota aqueles troços estranhos, você fala, o que que eu quero? Por isso que é importante, gente, a gente pensar muito nos nossos projetos de vida para fazer uma âncora, como fala a PNL. Vamos ancorar o que a gente quer. Não importa se seja uma coisa pequena, uma coisa... Não importa, ancora. Para quando subir numa situação, aquele programa que ainda está instalado e está rodando em você, sobe aquele desespero, aquele sentimento, aquela emoção. Quando sobe, é quando você vai falar, pera, o que eu quero? Sempre já você acessa rapidamente o seu projeto que você quer, não o que deu errado, o que subiu. E o nosso pet também. Eles fazem a mesma coisa, só que eles são dependentes disso que nós fazemos. A gente tem a capacidade muito mais consciente de cocriação que não usa. Ai, mas que coisa mais difícil, mais complexa, não. É só você sentar aí com você. Sabe aquelas cartinhas que a gente faz no fim do ano? Então, a minha carta, eu já afirmo tudo o que vai acontecer. Já vivo aquilo, já ponho no papel, já abençoo, pronto, a mim já está certo que aquilo é o que vai acontecer e acontece. Nesse meio tempo, vai subir programas estranhos que estão gravados em mim, vai subir alguma coisa da minha hereditariedade que eu quero lá. Eu quero aquele programa. E aquilo vai de verdade tomando conta de você e vai mudar a tua frequência. Quando muda a frequência, tudo que você atrai deixa de atrair. Você vai fazer ressonância com aquilo que você quer ou não, né? Então você vai fazer ressonância. E o pet, que já estava modulando o corpinho dele como os meus com câncer. Então, eu tive uma dog alemão que morreu com câncer de osso. Eu tive a minha gata, Lua, que teve um câncer de orelha por ser gata branca, aquela coisa do sol, mas ela morreu de velha, a gente já pôde controlar. Eu tive o Thor, que era um resgatado, uma mistura de Akito com Samoyeda, que teve um câncer agressivo de intestino, partiu, mas também por estar velho. E quando o meu Pablo, que está com 20 anos, apareceu, eu falei, chega. Agora nós vamos cancelar isso de verdade. Porque pode ser que na linhagem genética dele, que na hereditariedade tenha o gene. Eu acredito que tenha, gente. Acredito, porque a gente sabe que existem experiências genéticas rolando fora daqui da nossa fisicalidade. Mas isso é uma conversa para outro dia. Então, ele pode ser que tenha, e talvez seja isso que trouxe ele para o meu sistema. Mas fora disso, como é que é o temperamento deles? Malucos. Eles têm a liberdade, eles gostam de sair de casa. O Pablo chegou a morar em outra casa e na minha também. Ele saía de casa, ele sabia a casa, ele ia na casa da Fernanda, morava, voltava. E o Jake, que é meu último, que não tem absolutamente nada, ele já deve estar com seus 7 anos, é a coisa de sair, de comer bem, de sair de vez em quando de noite eu deixo ele dar uma volta, que a minha rua é uma rua muito pequena e não tem saída, e ele vai passear. Então, o temperamento, a personalidade, a coisa da liberdade, da alegria, também eu trouxe para mim. Mas eu trouxe aquele cromossoma besta, aquela vibração besta, que também traz isso. Então, para pensar agora, nesse 2025, que as coisas estão tão evoluídas, gente. E uma das coisas, eu falo que é um presente que a gente recebeu de verdade do astral, é isso. Simplesmente isso. Você pode, de verdade, mudar o rumo da sua vida a hora que você quiser. Só que, não é empecilho nem nada, hein, gente? Quando você for pensar, como o seu cérebro está acostumado àquele padrão de pensamento, criando aquela realidade, tá? Aí, de repente, eu estou conversando aqui com você e falo assim, é mesmo, né? Eu vou pensar no que eu quero. A sua mente, que ela foi feita para te proteger, a de todo mundo. Quando ela vê que você vai mudar a forma que você pensava e está acreditando em outra coisa,
ela acha que é perigoso, vai tentar te demover de não pensar naquilo, vai te distrair, vai acontecer alguma coisa, fala, ai, foi só eu pensar numa coisa melhor, já acontece isso na minha vida. Não, é sua própria mente fazendo isso. Ah, mas ela está contra mim? Não, ela está tentando te proteger porque ela acha que tudo que a gente for mudar não serve para o seu bem maior. Só que a gente sabe que serve. Então, é a persistência. A única coisa que de verdade você precisa ter é persistência. Porque essa persistência vai fazer com que vai mudar a tua vibração e o teu pet, que está te lendo igualzinho a tua mente. Ouve isso. O teu pet lê você igualzinho a sua mente. Ele está ouvindo você, vendo a sua vibração, interpretando sua vibração 24 horas por dia. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer as adaptações dentro dele conforme está a sua vibração. Ele já estava manifestando. Então, de verdade, a mente, provado pela neurociência, precisa de, no mínimo, eu acho que é mais, mas vamos lá, 21 dias para a gente criar um outro acesso à mente, que chama uma nova rede neural. Então, nesses, no mínimo 21 dias, você vai sonhar, você vai ver todos os lados maravilhosos daquilo que você quer, você vai se ver naquela situação, a mente vai tentar te demover nesses 21 dias, mas por isso que é importante escrever. Escreve tudo se vendo na situação feliz. Ai, porque eu quero morar no exterior, eu vou ter essa vida assim. Vai ficando naquela vibração. Vai ficando naquela vibração. E nesses 21 dias, vai caindo a ficha da sua mente que, então é isso. Porque aí você sozinho não tem outra pessoa que faça isso. É você que cria um novo acesso neural. Porque já estava naquele acesso neural. Para trazer tudo para uma fisicalidade, tem que sair de um nível de energia e ser transformado num nível de matéria. Então, essa rede neural é o que estava até agora. É o que estava rolando aí até agora. E depois, como é que eu vou fazer? Aí você cria essa nova e aquilo que de verdade você quer, você vai reforçar. E ela tem condições, a partir daquela informação que você está sentindo, aquela sensação criar realidade. E o teu pet, seja cachorro, seja gato, seja passarinho, seja qualquer outro que viva com você, começa a ver o seu padrão. Oh, mudou. No corpo deles também vai ter um delay. Porque a mente deles também fica assim, ai, será mesmo que é para criar? Será que é para agora ser assim? Porque até ontem você estava assim, agora você quer assim? Só que no deles é mais rápido, que a vida é mais curta, né? Então vai aparecer na frequência deles mais rápido. Por que eu estou contando isso tudo para você? Porque quando eu vi, por exemplo, o Pablo, já faz uns 6 anos que apareceu um melanoma na pele dele, eu falei, bom, a gente vai tratar energeticamente para mudar a frequência dentro do corpo dele, para isso ficar nisso do jeito que está. E eu não operei, não tirei, não fiz nada. Na época era uma quantidade enorme de granulomas que apareceram. Fiz todos os exames, fui ver se já tinha metástase, aquele normal que tem que fazer em terra. A gente lembra que tem médico em terra. A gente usou Viscum Album, usou a ozonioterapia, como a gente continua usando até agora. E aquilo foi ficando mole. Aqueles nódulos duros, grandes, eles começaram a desaparecer. Ficou algumas coisinhas no corpo dele. E é o que ele está até hoje, com quase 22 anos, vai fazer esse ano, quem sabe, né? Vai fazer 22. Então, dá sim para quando eu entendo uma coisa, eu modulo dentro de mim, o meu pet também vai modular. Sim, porque eu tinha tido, né, um câncer há 14 anos atrás. E ele já existia, o Pablo. Com certeza manifestou dele. Falei, chega. Não.
Vamos trabalhar para isso não manifestar. Então, a manifestação, a presença dessa frequência desse gene, a gente pode modular. E é sabido hoje que a gente pode modular. Existem agentes naturais que ajudam você a modular. Por exemplo, se já tiver manifesto o seu tumor, o Viscum album, que a gente tem no Brasil, é muito fácil de adquirir, o seu veterinário pode fazer a prescrição. São injeções de um produto homeopático feito a partir do Viscum, que comprovadamente cessa o efeito daquela célula tumoral. Tá? Existem outros tratamentos, é claro que a gente vai tratar outras coisas, porque você está tendo agora, estou informando para você agora. Mas quem que não teve câncer em casa? Fala para mim, quem que não passou por isso? Então, a forma da gente pensar é a forma que a gente está mandando informação para dentro da gente mesmo, que é aquilo que a gente quer. Então, começa a pensar nas coisas que você está mandando para dentro de você e o teu cachorro, o teu gato, o teu passarinho, o periquito estão acreditando. Porque eles acham que a gente é o top de linha, é o máximo, é o modelo a ser seguido. Olha a responsabilidade que a gente tem nessa interseção energética que é o multi, né? É a multiespécie. Essa interseção, gente, é fabulosa. É fabulosa. E precisa ser pensado assim? Sim. Então, se a gente for parar para pensar, é uma forma que a divindade encontra também de acordar a gente. Ó, vê lá o que você está pensando, hein? Ó, você está criando isso. No teu sistema ainda não manifestou, mas está manifestando em volta. Uma coisa interessante que eu sempre pergunto para meus pacientes que já estão em estágio oncológico, se ele tem planta em casa. Como assim? O que tem a ver a planta? É se ele tem plantas em casa. Por quê? Porque sempre aquela planta morre. E é bem específico a pessoa gostar daquela planta e sempre naquela casa não vai, porque ela está trabalhando. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, uma grande amiga manifestou esse processo no corpo dela. Eu levei o meu alecrim mais lindo que eu tinha para a casa dela. Em 5 dias ele tinha morrido e ela curou. Então, o que eu estou te trazendo hoje é uma forma diferente de você pensar nesse 2025. E aí depois, eu quero que um dia você escreva para a gente e conte, deu certo. Eu tenho certeza que você consegue. Vai lá que você consegue. Um grande, fabuloso e grandioso 2025. Fica na paz.